Bom, vamos lá agora, então, explicitar, já falei como zimantar, rapidinho. Explicitar uma sugestão de estratégia didática para o ensino deste conteúdo em sala de aula. Ou seja, nós vamos juntar o que eu fiz aqui com um discurso didático, um discurso pedagógico. Existe uma metodologia de ensino de ciências que há umas 2 décadas tem sido desenvolvida e sugerida para o ensino de ciências em sala de aula, que é o que a gente chama de ensino por investigação. Vários autores defendem o ensino por investigação e, segundo eles, assim, tem uma maneira, o nosso Paulo Freire, que é o pai dessa escola, que é o nome da escola, que o Paulo Freire dizia? Que o único jeito de você entender a teoria é se aproximar, ou seja, ter um contato com a prática, ou seja, experimentar esse conhecimento na prática. E o ensino por investigação ele está baseado principalmente nisso. Ele tem uma característica de desenvolver habilidades cognitivas dos estudantes, ajudando na elaboração de hipóteses, a capacidade de argumentação. As atividades investigativas, elas estão baseadas principalmente em questões e problematizações, permitindo que os estudantes criem situações e reflitam sobre o conhecimento científico, a atividade científica e principalmente a tecnologia que está ao nosso redor. Então, o que a gente poderia marcar como signo sinal, sabe? Características principais desse ensino por investigação. O princípio fundamental é que o aluno é ativo e o professor é um mediador do ensino, mediador da aprendizagem. E o aluno tem o papel principal, o papel ativo. E as características que permeiam o ensino por investigação são principalmente essas aqui que eu vou discutir. Olha, o ensino por investigação, ele sempre tem uma faceta de demonstração, de visualização, de você ver algo acontecendo, de um fenômeno acontecendo. Ele é baseado em cima de problemas, de situações, de questões motivadoras. Por exemplo, a gente pode fazer perguntas para os nossos alunos, questionamentos, porque são essas perguntas que vão criar o desafio para que esses alunos, esses estudantes, tentem resolver esses desafios. Montagens práticas muito simples, para que eles consigam visualizar essas situações. Uma coisa super importante é a proposição de atividades e trabalho em grupo, para que os estudantes possam, em conjunto, em coletivo, manipular essas coisas e resolver as situações propostas pelo professor. E outro aspecto importante é que todas essas características aqui, elas trabalham com as 3 dimensões do conhecimento científico. O conhecimento científico, ele tem 3 esferas, 3 dimensões. Uma é a fenomenológica, que é a coisa visível que ele está em contato. Outra dimensão é das explicações e dos modelos mentais. Trocar? Outra dimensão, que é a dimensão onde existem as explicações dos modelos mentais, abstração, pessoal. Por exemplo, aquelas linhas de campo em que as limalhas mostram, é uma super abstração mental. As linhas não existem. É um modelo mental para explicar alguma coisa, para representar algo que é invisível, que é o campo. E mesmo sendo invisível, a gente viu a manifestação do campo, você viu a atração, você vê ele atuando e agindo nos objetos. Mas como ele é invisível, a gente precisa de modelos mentais. E esses modelos, essa argumentação, ela tem que construir um conhecimento, mesmo que qualitativo, um conhecimento que está no mundo teórico,
Por exemplo, aquele princípio da natureza, atração e repulsão, isso é um conhecimento teórico. É um princípio teórico. Na natureza existem as duas manifestações antagônicas. Polos iguais se repelem, polos opostos se atraem. É um princípio teórico. Então, se a gente pensar nessas 6 características, tudo que a gente for abordar em sala de aula vai ter um cunho de ensino por investigação, uma característica. Por exemplo, várias questões motivadoras podem ser colocadas para os estudantes, como eu fiz aqui várias perguntas. Demonstração, todas essas demonstrações que eu fiz podem ser feitas em qualquer área, em qualquer conteúdo. Pequenas demonstrações simples que motivem os alunos a desenvolverem habilidades práticas, a desenvolverem um aspecto visual, de visualização do fenômeno, ou seja, nós trabalhando a dimensão fenomenológica. Situações, problemas. Depois que ele viu o fenômeno acontecendo, está tudo certo? Pronto. Então, vamos lá, está acabando, pessoal. Então, essa visualização e a colocação de questões vai na direção de explicar o que eles viram como fenomenologia. Qual é a vantagem na busca da resolução do problema, ou da questão, ou da solução da situação problematizadora? Eles têm que resolver desafios, desenvolver uma capacidade de argumentação. Porque você pode questionar, por que atrai, por que repele, por que quando você vira... Não é intuitivo e natural você achar que o ímã tem 2 polos. Vocês acham que é intuitivo isso? Não é intuitivo. Aí você pega essa mostra, tá vendo? De um lado atrai, daí você vira o ímã, do outro lado repele. Como é que você explica isso? Quer dizer, é uma abstração tão... É um argumento tão contra o senso comum, contra-intuitivo, que tem que ser trabalhado e desenvolvido. Elaboração de hipóteses. Ele pode elaborar uma hipótese que não funciona, daí ele testa de outro jeito, não dá certo. Ele tem que reformular a hipótese dele, né? Bom, montagens práticas e trabalho em grupo. No ensino fundamental, uma coisa fundamental é a mão na massa. As crianças, os jovens do ensino fundamental, eles adoram fazer atividades que manipulem coisas. Então, o aspecto da mão da massa é muito importante. O fato de você testar várias vezes, ver se funciona. Você vê, eu testei várias vezes aquelas limares para ver se funciona. Você testa. Isso tem a ver com o método científico. Você faz uma vez, não dá certo. Bom, vou fazer de novo. Faz mudando uma variável. Isso tudo está desenvolvendo um método científico na instrução daquele aluno. Checa hipóteses. E para checar hipóteses não é só ver o que funciona. Você tem que ver o que não funciona também. Ou seja, na prática você consegue descobrir contra-exemplos, coisas que não dão certo. E aí ver se a hipótese que o aluno, né? No fundo, é desenvolver no aluno isso. Se a hipótese que ele elaborou, ela é abrangente e absoluta, testando os contra-exemplos. E em que medida essas características trabalham com as 3 dimensões? A conclusão ou a resposta que ele deve dar à situação problema, como uma atividade de grupo, enfim, ela tem que ser algo
que esteja numa dimensão mais conceitual, porque aí a gente pode dizer que nós estamos desenvolvendo o conhecimento para eles em sala de aula. Ou seja, a dimensão que ele trabalha e que ele visualiza é fenomenológica. A elaboração das hipóteses é um caminho intermediário entre o fenômeno e a teoria. Ele vai imaginar algo, um modelo mental. E aí, a resposta, ela tem que fazer parte do corpo de conhecimento, ou seja, construir conceitos científicos. E, para isso, precisa desconstruir os conceitos espontâneos. Porque nessa brincadeira toda, deve ter um monte de conceito espontâneo que o aluno... Por exemplo, você pergunta um negócio para ele, ele vai falar alguma coisa que, eu acho que é por causa disso. E não é. Né? As explicações dos estudantes, principalmente do fundamental, elas são muito baseadas em conceitos espontâneos. E, claro, isso vai motivar novas questões, e aí o professor tem que estar preparado para responder coisas que estão além do que ele está ensinando, porque aparecem questões, principalmente nessas aulas interativas. No caso do magnetismo, rapidamente, eu já falei quais foram os conceitos trabalhados. Bom, o metaconceito aqui, que a gente começou o discurso, quando eu falo metaconceito, é o objetivo, a mensagem global dessa aula. É a existência de coisas invisíveis, que não são materiais. Pergunta para os seus estudantes se eles conhecem a existência de algo que não seja matéria. Por exemplo, os campos. Depois a gente vai falar sobre luz, num dos encontros, sobre ondas eletromagnéticas, luz. Luz também é campo magnético, campo elétrico. É imaterial e existe. Então, existem muitas coisas na natureza que não são materiais. Esse é o metaconceito. No caso do campo magnético, o que foi trabalhado nessa aula? Espera aí. Opa! 7 conceitos importantes, olha só. Atração e repulsão como princípio da natureza, a não existência de um monopolo magnético, ou seja, todos os ímãs têm as duas polaridades, norte e sul, o campo magnético terrestre, as linhas de campo como representação do campo magnético, fontes de campo magnético, ou seja, corrente elétrica. Eu não sei se corrente elétrica é dada antes ou depois desse tópico, mas, de qualquer forma, acho que todo estudante já ouviu falar de corrente elétrica, né? Dá para falar de corrente elétrica. E depois, destrinchar mais energia elétrica, movimentos, potência, que é um dos tópicos que está nas orientações curriculares, né, do fundamental. Imantação e desimantação, processo prático, como que você imanta uma agulha, um material. E as características dos materiais, o que é atraído, o que não é atraído, e essa característica microscópica, atômica dos materiais. Então, tudo isso foi trabalhado. Sugestão de atividade para as crianças, atividade em grupo. Construa sua própria bússola, com uma lista muito pequena de objetos, de materiais, um copinho, um canudinho, uma agulha. Você consegue construir uma bússola, e aí cada aluno sai, leva para casa a sua própria bússola, deixa em cima da mesa que ele estuda, que ele trabalha, enfim, e aquilo fica uma bússola permanentemente funcionando. Já expliquei como é que imanta, né, a agulha. Outra atividade que pode ser feita, cada aluno com a sua bússola, depois de construída, pode mapear o campo magnético dentro da sala de aula terrestre. Aí se afasta todos os ímãs que tem, guarda tudo, e cada aluno deixa esse copinho com a agulha imantada, funcionando, né, com a bússola, em cima da mesa, e aí você consegue, por exemplo, com papel milimetrado, desenhar a linha de campo da sala inteira, ou fazer, no pátio da escola, mapear o campo magnético da Terra, e vai funcionar, porque aí você consegue perceber uma linha enorme, porque todas as bússolas vão apontar para a mesma direção, numa determinada região, se elas estiverem corretamente imantadas, né? É para funcionar. Desenhar as linhas de campo também é algo bem legal. Você pegar essas placas de acrílico com a limalha, você coloca várias configurações de ímãs diferentes, norte com sul, só norte apontado assim. Você consegue fazer os desenhos e pedir para que os alunos façam num papel quadriculado esses desenhos por cima da placa de acrílico. E aqui eu tenho alguns sites recomendados, com um monte de experimentos de ciências para ensino fundamental. Se vocês quiserem fazer uma busca e olharem esses
esse material tem bastante ideia nova aqui de como fazer experimentos de ciências. E para encerrar, pessoal, tudo isso que nós falamos, bom, eu vou disponibilizar, né, esses slides, a semana que vem vocês já vão ter em mãos todas essas coisas. Tudo isso que nós falamos, da transposição do conhecimento até a sala de aula, existe uma intenção didática que deve ser consciente para o professor na hora que ele está ensinando. E essa intenção didática, ela pode muito bem ser as competências e habilidades descritas na BNCC. Ou seja, uma competência e uma habilidade que está escrita lá, sugerida lá, pode ser uma intenção didática, e isso pode ser foco das nossas aulas de ciências. Então, por exemplo, se a gente pegar, voltando lá, as competências específicas da BNCC, que está na página 324, a primeira competência lá específica das ciências da natureza, compreender as ciências da natureza como empreendimento humano. Toda aquela nossa discussão inicial sobre o desenvolvimento da ciência, ela cumpre esse papel, cumpre essa competência de mostrar uma faceta humana no desenvolvimento científico. Tem um enfoque totalmente CTS, né, ciência, tecnologia e sociedade, aquela discussão, que pode muito bem ser feita, essa discussão, com os alunos do ensino fundamental, ou seja, uma contextualização da importância da ciência. A quarta competência da BNCC, avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e suas tecnologias, para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo. De novo, a discussão sobre o desenvolvimento tecnológico, a importância do conhecimento científico, a mudança da sociedade em virtude das tecnologias desenvolvidas, o progresso, a mudança de vida na realidade das pessoas, também é uma discussão que tem um enfoque CTS, que pode ser contextualizada nas aulas de ciências, e cumpre essa quarta competência da BNCC. Terceira competência, avaliar, compreender, explicitar características, fenômenos e processos, social e tecnológico, relações, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções. Isso tem tudo a ver com as demonstrações e as questões levantadas do ensino por investigação. Então, no fundo, se você tem um ensino por investigação baseado naquelas 6 características, situações-problema, questões motivadoras, demonstração, automaticamente as competências da BNCC já vão estar sendo abordadas e cumpridas. Levantar hipóteses, o aluno ter que desenvolver um modelo, uma explicação, isso tudo já cumpre, por exemplo, essa terceira competência. A quinta competência está relacionada a uma convivência e uma coletividade, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos, dos grupos sociais. Quando você faz uma atividade em grupo, isso com certeza é trabalhado, né? O aluno os estudantes têm que respeitar a opinião dos outros, construir hipóteses juntos, tem todo um lado social, ético, daquelas teorias socio-interacionistas, Vygotsky, enfim, que trabalha essas competências. E, por fim, as habilidades que eu consigo descrever dessa abordagem para o conteúdo específico de magnetismo, as habilidades elas estão mais relacionadas ao conteúdo em si. Vocês vejam que as competências elas são mais gerais, as habilidades é relacionada com o conteúdo, ou seja, é uma ação. O que espera-se que o estudante, depois de uma aula sobre magnetismo do ensino fundamental, consiga entender, ou que habilidade ele desenvolve? Por exemplo, reconhecer a existência da matéria e campos invisíveis, identificar o magnetismo terrestre e as manifestações na vida dos seres vivos, identificar quais materiais são atraídos pelo magnetismo e quais não são, quais materiais podem ser imantados, criar modelos explicativos para a manifestação do magnetismo, reconhecer as forças da natureza relacionadas aos 3 campos que eu citei. Não é só campo magnético, tem campo gravitacional e campo elétrico. Isso também já pode ser comentado como parte de um conjunto, né, de aulas, de uma sequência didática. Desenvolver a capacidade de argumentar os conceitos científicos, relacionar os fenômenos magnéticos com a organização dos átomos, dos materiais, enfim, uma série de habilidades que
o ensino por investigação, por ter aquelas características, já por si só, ele já desenvolve essas habilidades que a gente tanto batalha para incorporar nas nossas aulas de ciências, né? Então, essas características são importantes para o ensino de hoje e para a tendência que nós temos de hoje de desenvolver um ensino mais contextualizado, um ensino que tenha mais um olhar para as necessidades, para a sociedade, para o desenvolvimento tecnológico, e construir e instruir essas crianças para que consigam, no futuro bem próximo, atuar nessa sociedade de maneira consciente, com princípios, valores, enfim, tudo isso que a gente discutiu no começo da aula. Tá bom, pessoal? Entrei 10 minutos a mais do horário de vocês. Nós temos um formulário, né, Lu, para ser preenchido. Você quer falar?